Salve, salve, gurizada! Chegando aqui pra falar dessa derrota do Internacional para o Fluminense por 1-0, mas antes de mais nada eu vou te pedir pra deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir o pessoal da Agropecuária Camargo, que é a nossa apoiadora aqui do canal há mais de 3 décadas no mercado fazendo história. Bom, como eu já adiantei, o Inter foi superado pelo Fluminense por 1-0, gol do Samuel Xavier, e faltam até palavras para descrever o sentimento do torcedor após mais uma derrota dolorosa. A gente não vê nada em campo. O time do Internacional é um time apático, é um time sem brio, é um time sem concentração, sem organização e totalmente conformado, né? É um time que não gera dificuldade nenhuma para qualquer tipo de time, seja um time com qualidade, um time médio ou até um time inferior. No caso do Fluminense é um time médio e o Inter não gerou dificuldades para o Fluminense. Se não fosse o goleiro Ivan, teria sido 4 ou 5-0. Enfim, o Inter teve uma chance clara de gol, que foi no primeiro tempo ainda com o Vitinho. E o cenário ele é desanimador. 15º colocado com 35 pontos na tabela, 15 jogos fora de casa, apenas 2 vitórias e tomou gol em 14, tá? Ganhou só do Bragantino e do Santos fora de casa, 13ª derrota em 30 jogos e agora vai enfrentar o Galo no Beira-Rio no próximo final de semana, domingo, 6h30 da tarde. É um cenário desanimador, preocupante. Na coletiva depois do jogo, deu para perceber também um desânimo e uma apatia do Ramon e do Emiliano Dias, que chegaram tem um mês, fechou um mês ontem, dos dois no time do Internacional, no comando da equipe do Internacional, os dois treinadores, e chegaram com um discurso de resgatar o anímico do time, resgatar também a parte física, mas principalmente a parte anímica dos jogadores do Internacional, e hoje deu para perceber que eles estão abatidos. Eles não conseguiram resgatar isso no time do Inter. A gente percebeu uma mudança de postura na estreia contra o Juventude, apesar do baixo rendimento. Depois teve uma baita de uma vitória contra o Botafogo e parecia que ia engrenar, mas aparentemente aquele jogo foi uma exceção, foi fora da curva. O Emiliano falou que o primeiro tempo na derrota contra o Fluminense foi a pior atuação desse um mês deles aqui no Inter. Relatou também que não prometeram nada quando chegaram, mas que o Inter é um time grande e tem que ganhar os jogos. Mas é algo que não vem acontecendo. O Inter não ganha e quando não ganha, também não compete. A gente viu um pouco disso contra o Bahia, competiu metade do primeiro tempo. Então é complicado. Falou também que o Inter tem a obrigação de ganhar os jogos dentro de casa, mas não é uma certeza, porque venceu o Botafogo, mas empatou com o Corinthians. Uma vitória enganosa contra o Sport, que é o Lanterna. O Ramon Dias também disse que o Fluminense merecia ter ido para o intervalo com uma vantagem muito maior. E a gente sabe, o Ivan fez 6 defesas dificílimas no primeiro tempo. Né? Ramon disse que o time parecia mal fisicamente e que não são desculpas, mas é muito duro jogar 3 partidas em uma semana nas condições que estamos e eles foram muito superiores. Fecha aspas, foi a fala do Ramon Dias. O Emiliano falou que o grupo dá esperanças, mas que tem que colocar a cara, que é um momento para homens e que já viveu essa situação e não quer viver de novo. Então aí fica um recado, né? Aparentemente, uma pequena alfinetada no grupo, que eles não estão conseguindo resgatar o anímico do grupo, dizendo que esse momento é para homens. Então tem alguma coisa dentro do vestiário, alguns jogadores não estão muito afim, pelo que a gente pega no ar das respostas dos treinadores, tá? O Ramon também falou que tem que transformar... Vou pegar aqui a fala do Ramon. Temos que transformar a equipe em um time agressivo. Estamos nos adaptando ao que temos. Inter é um time grande e gostaríamos de estar disputando algo mais. Times que estão abaixo não ganham e isso nos dá segurança. Fecha aspas a fala do Ramon Dias. Temos que transformar a equipe em um time agressivo. Isso também diz sobre a parte anímica dos jogadores. Isso também diz sobre a falta de brio dos jogadores do Internacional. A falta de postura que qualquer time consegue gerar uma mínima dificuldade para o Inter já se abate, o Inter se entrega, o Inter não compete. Qualquer tipo de dificuldade imposta dentro de um jogo, o Inter joga tudo pro ar e espera que o adversário ganhe o jogo. E isso é muito preocupante.
O Ramon também falou, é muito evidente o que está passando com o Inter, tirando os jogos em casa, onde tivemos intensidade e ganhamos do Sport do Botafogo, eu gostaria que o time tivesse esse espírito em outros jogos, precisamos de tempo, precisamos que se encontrem mentalmente, daí vai de encontro àquilo que eu falei, eles estão também abatidos, mas eles não estavam quando chegaram. Os jogadores não estão correspondendo às expectativas do Ramon e do Emiliano, e com isso os dois também estão desanimados, abatidos mentalmente, tá? E aí o Emiliano diz, se tivermos que brigar, vamos brigar, mas o Inter tem que sair desta situação, temos que ganhar os jogos dentro e fora de casa, o momento é para homens, temos que colocar a cara e brigar. Mais uma vez ele disse, o momento é para homens. Cara, é muito preocupante. O ambiente tá na lona. Os caras não estão conseguindo competir. Não é nem jogar um bom futebol. Os caras não estão conseguindo competir. Tá? E o abatimento dos dias mostra que o problema maior neste momento são os jogadores, na parte anímica. E aí, no meu ponto de vista, o problema maior disso tudo é da gestão. É da diretoria, é do departamento de futebol, porque trocou-se o comando técnico tardiamente. Isso ninguém discute. Aí vem o Ramon, vem o Emiliano, com o intuito de resgatar o mental desses jogadores e dar uma organizada no time. Trocar o pneu do carro com o carro andando, beleza. Agora, se o anímico do time não foi resgatado, nem com a troca de treinador, nem com aquela vitória incontestável contra o Botafogo, que foi o único jogo que ninguém teve uma vírgula para criticar no time do Inter. O Inter foi bom defensivamente, foi bom ofensivamente, foi bom na parte anímica, ganhou de um time superior num gramado molhado, na chuva, enfim. Se não conseguiu resgatar o anímico nem com essa vitória diante do Botafogo, bom, aí o buraco é muito mais embaixo e realmente isso vai na conta do departamento de futebol da diretoria. Agora algo é preciso ser feito internamente para que o Inter consiga pelo menos os pontos que precisa para permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Aquela pataquada, para não dizer coisa pior, protagonizada pelo Bernabéu no último jogo, é reflexo de um time totalmente sem sanidade mental, sabe? Então é preciso um trabalho interno dos bastidores, além do campo, porque o que o Ramon e o Emiliano trabalham, bem ou mal, isso vai pro ralo quando os caras não têm psicológico. E o time está apático. O Inter não tem brio, o Inter não tem vontade, o Inter entra em campo abatido. E isso é preciso ser revisto por parte de todo mundo. É preciso ser revisto por parte do Barcelos, tem que rever o Mazuco, tem que rever o D'Alessandro, porque se o D'Alessandro não é esse cara, o que o D'Alessandro tá fazendo aqui? Ele indicou um lateral direito inqualificável, que o Inter foi lá e trouxe do futebol do Paraguai, tá? Que hoje, depois do jogo, falou que o Inter fez um bom jogo. Então, cara, tem muita coisa errada, tem muita coisa pra se corrigir. É realmente torcer pelos 45 pontos de uma vez. E assim, se a torcida não pegar junto, a coisa pode ficar pior. Sempre pode piorar. E aí eu não tô aqui querendo ser crítico da torcida, muito pelo contrário, eu entendo que todo mundo tá puto, eu também tô, todo mundo tá desanimado, eu também tô, só que os caras vão, em algum momento esses caras vão embora, o Barcelos vai embora, o D'Alessandro vai embora, ninguém é maior do que o Inter, ninguém é maior do que o clube, se a torcida não pegar junto, não vai, domingo tem que ter 40 mil no Beira-Rio, 30 mil no mínimo, no Beira-Rio domingo. Tem que ganhar do Galo, nem que seja no grito. O Inter tem que ganhar dentro de casa esses jogos que faltam. E aí depois a gente pensa no resto, tá? Então se chegaram até o final do vídeo, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações e também opiniões sobre o Internacional. Tchau!